Olá, pessoal! Hoje teremos mais um episódio do Descomplica Compliance. Mas antes, eu peço para que, por favor, me sigam nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Priscila Cop e o Twitter, Priscila_Cop. Hoje eu quero falar com vocês sobre investigações relacionadas à busca e identificação de patrimônio. Então, vamos descomplicar? Esse é mais um tema tratado pelas áreas de compliance, jurídico e riscos. Esse tipo de investigação, ele acontece para cumprir obrigações regulatórias, como nos casos de instituições financeiras que precisam fazer procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro, ou porque a gente tem um propósito específico, como, por exemplo, nos casos de ações judiciais. Essa primeira possibilidade que a gente falou é a obrigação regulatória de prevenção à lavagem de dinheiro, combate ao terrorismo, combate à fraude. Nesse caso, o que se pretende é verificar se existe ou não existe o indício do cometimento de algum crime econômico-financeiro. E vale aqui só a gente lembrar que os crimes econômicos financeiros, eles podem ser crimes antecedentes da lavagem de dinheiro. Vamos lembrar ainda que, para regulamentações de prevenção à lavagem de dinheiro, quando temos indícios de falta de fundamentação de capacidade financeira, indícios de fraude, indícios de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, a gente está diante do cumprimento de uma obrigação regulatória. Vale aqui dizer que esse ponto de regulamentação, de prevenção à lavagem de dinheiro e tudo mais, ele vai ser abordado numa próxima conversa nossa, num próximo episódio, então a gente não precisa se preocupar por hora. Voltando para o nosso tratamento de dados, quando a gente tem o tratamento de dados, nesses casos de obrigação regulatória, eles podem ser enquadrados no artigo 7º da LGPD, como um cumprimento de obrigação regulatória, proteção do crédito, eventualmente um exercício regular de direitos em processo judicial. Já no caso que a gente trouxe como segundo caso, necessidade para fins de processo judicial, o objetivo é identificar o patrimônio de devedores para que sim seja possível o recebimento do crédito devido. E a fundamentação do artigo 7º, ela poderia ser feita na execução de dívidas ou na necessidade de obtenção de informação para a execução de um contrato na qual o titular seja parte. Vamos ainda observar que essa investigação, ela é um tipo de investigação específica e que a gente precisa garantir que a finalidade e o interesse individual do titular não conflitem ou resvalem com os direitos dos credores ou as obrigações das instituições financeiras. Mas, Priscila, como fazemos com a obrigação também imposta pelo regulador de agir com sigilo e não dar qualquer tipo de informação dessas investigações para os envolvidos nos casos, por exemplo, de lavagem de dinheiro? Em tese, isso pode parecer um conflito, mas a gente pode mitigar esse risco quando a gente coloca nos contratos que o tratamento de dados, ele pode ser feito com uma finalidade de atendimento de obrigação regulatória, tais como procedimentos oriundos da prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo, proteção do sistema financeiro, combate à fraude e outras coisas. Assim, fica claro para o titular de dado, pessoal, que esse tratamento pode ser feito e será feito. A gente precisa também pontuar que titulares de dados podem exigir informação a respeito dos seus dados e do uso desses dados. Esse tema será objeto de um novo episódio, mas por hora a gente precisa ter em mente que as instituições podem não atender esse ponto das solicitações dos titulares. Já no caso de execução contratual e investigação de patrimônio, não existe a possibilidade direta de dar transparência para o titular de dado. Ainda assim, o tratamento deve seguir objetivamente a sua necessidade e não ser em excesso. Poderíamos ter o tratamento de dados de familiares para argumentar uma formação de um grupo familiar ou uma transferência de patrimônio em fraude a credor? Sim, nós poderíamos. Se o devedor está colocando esforços para ocultar ou desviar o seu patrimônio, visando um prejuízo de credores, é legítimo aos credores empreenderem esforços para localizar tais patrimônios e apresentarem esses patrimônios em juízos. Como vocês devem estar observando,
em todos os nossos episódios, esses assuntos que temos conversado sempre são mitigados com uma análise de riscos. É fundamental a análise de riscos. É a partir dessa robusta análise de riscos e do apetite que as empresas envolvidas vão ter, que nós vamos poder chegar ao estabelecimento de mitigantes que, de fato, irão permitir a harmonia entre as obrigações e os direitos dos envolvidos, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Gostou desse conteúdo? Então me segue nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Priscila Coppi e o Twitter, Priscila_Coppi. Deixe o seu like, a sua pergunta ou comentário e compartilhe esse vídeo. Até o nosso próximo episódio!